No vídeo de Excel dessa semana eu mostrei para vocês como é que a gente pega aí conversões de moeda diretamente da internet, né? Para que isso atualize de forma automática para o pessoal que utiliza no dia a dia. No Power BI, o modelo é um pouco diferente. Eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje como é que a gente consegue fazer isso. Vamos lá? Começando do começo, né? Então vamos falar aí da nossa fonte de dados primeiro, tá? A gente vai utilizar esse site aqui chamado xz.com como fonte de dados. Ele é o primeiro resultado que aparece aqui para mim, né? Então, se vocês observarem aqui, é o primeiro resultado quando eu digito aqui no Google Exchange Rate, tá? Por isso que a gente vai utilizar ele. E vamos dar uma olhada aqui primeiro nesse site, né? A gente tem aqui várias conversões do real, né? Do real para dólar, real para euro, tá? Só que essa primeira página aqui ela é bem poluída, né? Ela tem muita informação. Então, eu dei uma fuçada aqui já no site e, pelo que eu olhei, o ponto ideal aqui é a gente olhar em histórico de moeda, tá? Historical Currency Rates. Clicando aqui, a gente vai para essa página, tá? Na hora que eu aperto aqui na setinha, deixa eu utilizar aqui o BRL de novo, né? Vamos olhar o real. Se a gente aperta aqui, a gente tem as informações de todas as moedas possíveis de conversão, né? O que para mim é bem interessante quando eu quero, na verdade, puxar a conversão de moedas para dentro do Power BI. Eu já tenho uma base de dados bem legal aqui se eu puxar tudo isso, tá? Posto isso, né, que aqui é a página ideal para a gente puxar os dados, vamos dar uma olhada aqui no endereço dessa página, né? Então a gente tem o endereço aqui do site, né, em si, então xz.com. Depois a gente tem aqui falando que é uma tabela de conversão, né, tabela de moedas. E essa parte aqui que mais interessa para a gente, né, a última parte. Então, aqui ele detalha de qual moeda que ele está puxando. No nosso caso aqui a gente está puxando de real, então from igual BRL. Se a gente estivesse puxando de dólar seria USD, por exemplo. Então essa é a parte mais importante para a gente, tá? From BRL. E depois a gente tem aqui um E concatenado, então ele está usando mais de um critério para puxar, e a data, né? Então é essa data que está aqui embaixo. Quando eu puxar pro Power BI, eu não necessariamente quero puxar uma data fixa. Eu quero puxar a data atual. Então isso é um problema para mim, ok? Porém, eu vou fazer um teste aqui para ver se ele consegue puxar essa informação sem eu digitar o critério de data. Então eu vou apagar aqui tudo que vem depois do e-comercial. Eu vou apagar a data e o e-comercial. E eu vou dar um Enter para ver se ele funciona o carregamento da página. Dei um Enter aqui e beleza, funciona. Então, com esse endereço aqui, ele sempre vai pegar a data de hoje, né? A data da qual eu estou atualizando os meus dados. Então, é essa fonte de dados que a gente vai usar. Dei um Ctrl C aqui na página e agora a gente vai lá para o Power BI realmente puxar os dados que a gente precisa. Então, uma vez aqui no Power BI, a gente vai clicar aqui em Get Data, clicar em Web, e a gente vai colocar o endereço aqui nessa parte de URL. Se a gente quiser, a gente poderia, por exemplo, puxar aqui o USD, que é dólar, ou EUR, que é euro, tá? Mas no vídeo de hoje a gente vai usar aqui BRL como referência, tá? Uma vez colocado aqui o endereço, apertamos aqui no OK e vamos ver quais tabelas que ele vai trazer aqui para a gente automaticamente, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Tabela 1 é a tabela que a gente quer puxar, então aqui eu tenho todas as moedas, os nomes das moedas, e eu tenho também os valores. Notem que aqui está sem pontuação, né? Então um real aqui, né? Um dólar deve trazer 0,19, alguma coisa assim. Mas aqui não está formatado. A gente vai formatar isso lá dentro do Power Query, tá? Então essa daqui é uma das tabelas que eu quero. Eu já vou ticar aqui, já vou apertar como tabela para ser carregada. Vamos dar uma olhada rápida aqui nas outras, tá? Aqui a gente tem alguma conversão que está lá no site, mas para mim não é interessante. Tabela 2, mesma coisa, tem informações aqui que não são relevantes para o que a gente precisa. Tabela 3 também, descartável. Então a gente só vai carregar aqui a tabela 1 e a gente vai apertar em Transform Data, tá? Não aperte em Load porque a gente vai precisar corrigir aqui justamente a parte do ponto, né? O número aqui está formatado de forma errada, a gente vai arrumar no Power Query. Então a gente vai apertar aqui o Transform Data, beleza? E aqui com o Power Query carregando, vamos dar uma olhada aqui no que ele já executou, né? Então olhando aqui na parte da direita, a gente tem
a origem do arquivo, que está o HTML inteiro aqui, ele extraindo a tabela, o que é a parte que a gente quer. Aqui ele dá uma promote headers, né? Então ele joga a primeira linha aqui como título de coluna, que para mim já não é interessante, é que ele muda o tipo de dado. De novo aqui ele já dá uma modificada aqui que eu não quero que faça. Então a gente vai tirar aqui o passo change type e vamos também tirar o passo do promote headers, tá? Então a partir daqui, desse estado de tabela, quando ele extraiu a tabela do HTML, é onde a gente vai começar a mexer, tá? Então vamos lá, o que a gente vai usar aqui dessa tabela, né? Primeira coisa, essa primeira linha a gente não vai usar, a gente já pode extrair ela, deletar ela da nossa tabela. Então a gente vai clicar aqui em Remove Rows, a gente vai colocar aqui em Remove Top Row, tá? Então a gente vai remover uma das linhas de cima, né? Então aqui ele pergunta quantas linhas eu quero remover, no caso vai ser uma linha só, então digita aqui o número 1, dou um OK, ele tirou aqui, se a gente voltar para o passo anterior, ele tirou aqui essa primeira linha, tá? Então aqui já tenho uma tabela um pouquinho mais limpa. A gente não vai mudar ainda os títulos das colunas, porque eu recomendo que faça isso só no final da query, tá? A não ser que seja uma questão de você se organizar, mas aqui, como não é algo muito complexo, a gente pode fazer só no final. E outra coisa que a gente já pode fazer, no site aqui ele puxou como ponto, e no Brasil a gente utiliza como vírgula, então isso também já é algo que a gente pode corrigir aqui, tá? Então, selecionamos aqui a coluna 3, seguramos o Shift, selecionamos também a coluna número 4, e a gente vai substituir o ponto por vírgula para que não dê erro na hora de a gente converter esses números para números quebrados, tá? Então, com os dois selecionados, vamos clicar aqui em cima em Transform e vamos dar um Replace Values, tá? Clicamos aqui direto no ícone, valor a se achar, então a gente vai substituir o quê? Ponto, ok? Substituir por, vamos digitar aqui vírgula. E aí damos um OK. E ele já corrige aqui todos os números para casa decimal. Tá? Ele ainda não está formatado como número, tá? Muito importante isso. A gente só substituiu ali uma parte do texto, que é o ponto por vírgula. Tá? E agora vamos já tirar um pouco das nossas colunas, né? Então aqui a gente tem 4 colunas, a gente não vai usar todas elas, tá? No caso a gente não vai utilizar essa coluna número 2, né? Então o nome da moeda a princípio não me interessa. Eu quero saber só aqui a sigla, tá? Posso apertar aqui o Delete. E aqui é que vem o pulo do gato, né? Uma parte que a gente precisa prestar muita atenção, tá? Como eu falei para vocês, a gente está utilizando aqui a referência de real para qualquer outra moeda, tá? E a gente tem aqui duas colunas. Na primeira coluna, né, não está o nome aqui, mas se a gente voltar lá para o site, a gente tem que essa primeira coluna é de real para a outra moeda, tá? Então vamos pegar aqui esse 19. Com R$ 1 eu compro 0,19 dólares, tá? Então eu estou partindo do real para uma outra moeda, tá? Nessa outra coluna aqui, no nosso caso, a coluna número 4, a gente está partindo da outra moeda para o real. Então, com $1, aqui no exemplo, eu compro R$ 5, ok? Com €1, eu compro R$ 6. Então, aqui é muito da referência que vocês vão utilizar no dia a dia. Eu, Gustavo, prefiro utilizar aqui da outra moeda para o real, porque é o que a gente está acostumado a falar no dia a dia, tá? Posto isso, então eu posso deletar aqui a coluna número 3, tá bom? Vou apertar aqui o Delete e eu vou manter aqui somente essas duas colunas, tá bom? Agora sim eu já posso aqui renomear as minhas colunas, então eu vou colocar aqui sigla moeda, ok? E eu vou colocar aqui também a conversão, ok? Por último, não menos importante, a gente precisa formatar isso aqui como número. A gente pode, justamente como a gente tem poucas colunas, né? Então aqui a primeira é texto, tá certinho. E a segunda a gente clica aqui nesse ABC, coloca aqui como número decimal, tá? Então aqui a gente tem agora a nossa conversão da moeda pronta, né? Vamos renomear aqui só para a gente não se perder, caso a gente vá complementar mais, a gente pode colocar aqui como Exchange
Exchange Rate, que é o nome em inglês que você utiliza aí para falar de conversão de moeda, tá? E clicamos aqui em Home e vamos aplicar essa query lá para o nosso Power BI para dar uma mexida e ver se está tudo certo. Carregando aqui a nossa tabela, né? Ele está avaliando, ele vai puxar lá da web. Importante aqui a gente falar que para cada moeda que você consultar, no caso aqui a gente está consultando de novo somente o real, ele vai lá no site e puxa de volta todas as informações, tá? Então vamos formatar aqui, vamos colocar uma tabela e vamos colocar aqui a sigla e a conversão. Está um pouco pequeno aqui, vamos aumentar o tamanho do nosso texto. Então clicamos aqui na formatação, viemos aqui em valores e vamos aumentar um pouco. Pronto, 16 está bom. Então a gente tem aqui para todas as moedas possíveis quanto que vale um real, tá bom? Vamos jogar essa tabela aqui para a direita. E só por curiosidade aqui eu vou colocar um filtro, tá? E eu vou jogar nesse filtro as siglas das moedas, tá? Vamos formatar aqui esse filtro, clicando aqui na parte de formatação, tá? A gente vai clicar aqui em General e em orientação a gente vai colocar ele como horizontal, tá? E aqui a gente tem todas as moedas, né? Pode estar um pouco pequena aí. Clicamos aqui nos três, vamos adicionar aqui um search. Vamos supor que eu quero saber aqui USD, né? Então, dólar. Então, R$1 hoje, na data desse vídeo, 5,3 dólares, tá? Vamos ver aqui euro. Então, 6,21. Temos aqui a nossa conversão de moedas dentro do Power BI. Espero que tenha ficado claro para vocês como é que a gente pega essas informações na internet. Se você ainda assim tem dúvida ou tem sugestões aqui para o canal, não esquece de deixar o comentário aqui nesse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.